Senhor. Eu te convido a render a mais forte palma de adoração a esse Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, o teu amor e o teu poder. Fala conosco esta noite. Manifesta o teu Espírito falando ao nosso profundo coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a primeira coisa que eu quero falar para você essa noite é que 2023 pode ter, sim, como o nosso irmão falou, ter sido um ano extraordinário, mas eu acredito que esse ano 2024 será muito melhor. Eu acredito que esse ano vai ser um ano muito melhor daquilo que nós já vivemos e aquilo que a gente já presenciou. Sabe por quê? Não por uma razão e uma palavra apenas lançada, mas porque eu creio que desse ano nós faremos as nossas dores, tudo aquilo que a gente passou de desafio, tudo aquilo que a gente viveu de dificuldade, nós usaremos a nosso favor. Nós usaremos como combustível para viver e alcançar o que nunca nós conseguimos alcançar em 2024. Todos os nossos traumas, tudo aquilo que caiu sobre nós, sobre as nossas costas, tudo aquilo que nos desafiou, que nos paralisou, talvez uma maternidade, talvez uma mudança, talvez um novo emprego, talvez um fim de um relacionamento, talvez uma doença, aquilo que afligiu-nos em 2023 ou ao longo da nossa vida, será, pela glória de Deus, para a honra do seu santo nome, combustível, será ferramenta para que possamos alcançar o que nunca alcançamos, em nome de Jesus. Eu recebo isso em nome de Jesus na minha vida. E assim é, meus irmãos, quando o natural e o sobrenatural andam lado a lado. Se você não teve ou não presenciou, mas qualquer crescimento, qualquer ato de crescimento, qualquer avanço, ele tem dor. Você olha isso pelo natural para quem treina. Talvez uns mais boladão aí, uns caras mais acostumados com a academia, nem se lembre das dores. Mas eu estou aqui para te lembrar que eu não consigo andar, meu irmão. Se eu estou andando aqui é porque Deus está me dando forças, é porque o Espírito Santo de Deus botou força nas minhas pernas, porque eu estava andando igual um pato ontem, eu não dobrava minhas pernas, aqui a minha virilha, eu falei, acabou, e amém. Então todo treinamento, quando a gente começa na academia, a gente volta na academia, para que possamos crescer, evoluir, alcançar um corpo do qual nós nunca tínhamos alcançado, o que vem junto? Um processo de dor, um processo de dificuldade. E a mesma coisa acontece na nossa maturidade espiritual, na nossa maturidade cristã. A partir do momento que temos traumas, dificuldades na nossa vida, esses traumas, essas dores, elas têm duas funções apenas: ou elas vão te paralisar, ou por tudo aquilo que você viveu, por tudo aquilo que você passou, por mais duro que for, ele vai servir de um peso na sua vida, do qual todas as suas decisões, todas as suas escolhas, todos os seus pensamentos serão através da dor. Ou você deixa o Espírito de Deus agir sobre você e utiliza isso como combustível, utiliza isso como uma ferramenta para ir aonde você nunca foi. Eu não sei se você se lembra, ou se você tem um irmão pequeno, um sobrinho, um neto, um filho. Quando ele está pequenininho, a gente dá um monte de roupa. A Heleninha, linda, provavelmente tem dezenas de roupas que ela já não usa mais. Por quê? Porque cresceu. Apesar de boas, apesar de às vezes ter sido um tempo muito bom, muito legal, coisas bonitas conosco, coisas boas, se crescemos, alguns ambientes não fazem mais parte de nós. Por mais gostoso, por mais legal que ele seja, quando a gente cresce, a gente não entra nas mesmas roupas, na mesma sandália, a gente não entra no mesmo ambiente, a gente muda. E a dor, eu não sei se você teve isso, eu não tive, mas algumas pessoas já tiveram. Quando a gente cresce, quando tem aquele estirão do crescimento, ele vem com uma dor nos ossos, nas juntas. Então parte do processo de crescimento, tanto do natural quanto do sobrenatural, é através da dor. Por que Deus fez assim? Não sei, não tenho resposta para você hoje não. Pergunta para Deus, mas é assim que Ele faz. E a gente tem duas opções: ou a gente fica nesse estado de frieza, de tristeza, sabe aquele, tá vendo aquela rua ali eu bati o carro, perdi tudo que eu tinha, e passa no outro dia, tá vendo aquela rua ali, eu bati o carro lá, e a vida do cara parece que é olhar para a rua que bateu o carro, é olhar para o pastor que maltratou, é olhar para o líder que caiu, é olhar para o irmão que traiu, é olhar para a mãe que abandonou, e tudo da vida se resume à sua própria dor. E eu vou te falar, meu irmão, você não vai a lugar nenhum com isso aí não. É duro falar isso, é difícil falar isso, mas ou você faz, ou alguém te fala uma realidade dessa, ou você vai viver no mesmo lugar.
ou você vai voltar dando círculo. Aí usa uma droga, bebe uma bebida, faz um sexo, faz algumas coisas, tem um prazerzinho, faz algumas coisas. Aí você fala, cara, isso é a vida? Eu vou ficar nisso para sempre? Por mais difícil, por mais traumático, ou você rompe, ou acabou. Não tem outra saída. Mas Bruno, você está dando uma de coach, é quase um coach mesmo. Por mais que eu não goste, por mais que eu não seja a favor, há algo muito poderoso que eles normalmente fazem, que é ressignificar. Eu pelo amor de Deus, também não sou contra, não vejo coach na rua e bato. Não é isso que eu faço. Mas confesso que não é algo que eu goste muito, mas é muito bom algumas coisas. E uma delas é aquilo que eles falam a respeito de ressignificar os seus traumas, as suas dores. É olhar para algo que te machucava, olhar para algo que te feria e falar, eu preciso transformar isso em outra coisa. Não tem saída. E isso é algo bíblico. Eu não sei se você sabe. Nós estamos aqui falando das coisas de Deus e do seu reino. E isso é algo que o nosso Pai revelou a Paulo. E isso só é possível através daquilo que foi revelado a Paulo, esse amor. É a presença de Jesus. Há coisas na nossa vida que remédio nenhum vai conseguir nos fazer avançar, que amizade, network, que tempo, o tempo cura, às vezes o tempo não cura, às vezes o tempo machuca e aprofunda a sua dor. Há algumas coisas, eu digo talvez todas elas, que só Jesus pode fazer em nós. Ele é o único caminho. Ele é o único que pode transformar de verdade. Porque é muito fácil eu falar aqui. Não ressignifica a sua dor. A gente dá um grito aqui, sai todo mundo feliz. Passa 2, 3 dias e está tudo igual. Continuo me sentindo a menina mais feia, vou ficar solteira pro resto da vida, todo mundo casa. Continuo sendo o mais burro, o mais pobre, continuo sendo aquele que o pai abandonou, continuo sendo aquele que é excluído, continuo sendo aquele que foi abusado sexualmente, continuo sendo aquele que é viciado em droga, continuo sendo a mesma pessoa, porque aqui a gente tem um êxtase em união e a gente acha que isso pode parecer raso, isso, né? Ressignificar a nossa dor. Mas se você aplicar isso de verdade na sua vida, você tem uma transformação real. Você tem uma transformação verdadeira, de você de fato, verdadeiramente olhar para a sua dor e falar, eu vou fazer esse negócio terrível, essa dor terrível, ser para honrar e glorificar a Deus. Eu vou transformar vidas, eu vou quebrar barreiras, eu vou avançar. Porque aqui dentro é muito fácil gerar esse ambiente, porque estamos aqui em união, porque estamos aqui com os nossos amigos, e aqui tem uma certa atmosfera da presença de Deus, do qual você não deve ser escravo, porque aqui não detém a presença de Deus. Seja escravo do amor e da presença do Senhor, seja escravo para que esse ambiente aconteça no seu quarto, meu irmão, para quando você deitar sua cabeça no travesseiro, não ficar lembrando, rapaz, mas olha, se não tivesse me passado a perna, hoje a minha empresa ia estar faturando 3 vezes mais. Se eu não tivesse investido no Bitcoin lá que me colocaram, eu não ia ter perdido esse dinheiro. Se não tivesse, E é aquilo que a sua mente vai buscar é, Pai, eu sinto a Tua presença, eu sei que o Senhor é o chão do qual eu piso, eu sei que a Sua palavra é lâmpada para os meus pés, para que eu não tropece. Jesus, eu confio em Ti, e a presença de Deus começa a tomar conta do seu quarto, naquele momento que antes era ansiedade e dificuldade em dormir, e a necessidade de tomar um remédio para acalmar o seu coração, acalmar as suas coisas para você poder dormir, se torna a palavra de Deus dizendo que até do seu sono Ele cuida, que até te colocar para dormir Ele te coloca, e aí passa-se a viver a verdade de Deus. Mas para isso Jesus tem que entrar na equação. Para isso Jesus tem que entrar nesse ambiente, sair desse negócio de coach, sair desse negócio de fantasia, sair desse negócio de palavras lançadas ao vento e se tornar uma semente real no seu coração, penetrar, ser transformado. Eu conheci Jesus, meu irmão, mas tanta coisa mudou aqui dentro. Ele entrou em lugares que eu nunca imaginei ser possível. E assim foi revelado a Paulo. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Qualquer coisa que você precise, qualquer ferramenta, qualquer necessidade, está aqui, ó. Aqui não é o celular não, é a Bíblia, tá? Está tudo aqui, todas as respostas. De onde eu vim, para onde vou, por que existo, qual é o meu propósito, está aqui, ó. Leia a Bíblia, ame a Bíblia.
Entenda o que a Bíblia fala a seu respeito, entenda o que a Bíblia fala sobre você, entenda o que a Bíblia fala sobre o seu futuro, sobre os seus dias. Ouça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, estude, busque o Senhor. Está aqui a resposta. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, Paulo fala assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos está produzindo em mim, Jesus, para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, ou seja, todos esses sofrimentos. Verso 18: assim fixemos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, não passará. Paulo aqui está trazendo essa revelação poderosa que a gente está ouvindo hoje, pagando 8 mil reais para participar de um evento, pagando 10, 15, 20 mil para uma mentoria, e está aqui de graça. O único custo que foi alto, foi o sangue de Jesus, mas está aqui para nós. Ele nos ensina isso. Paulo está falando, apesar de que por fora a carcaça está arrebentada, está com uma barrigona da hora, está acabado, está destruído, o que ele fala por dentro? Versículo 16: por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O que ele está falando? Meu amigo, por fora você pode ter sido traído, enganado, jogado, você pode estar doente, você pode estar quebrado, mas há um Espírito que habita em você, do qual o Senhor profetizou, que é o Consolador, o Espírito Santo de Deus, fazendo moradia dentro de você, que ele fala, não para, não acabou, continua, dia após dia. Sabe por que é dia após dia? Porque é um leão, a gente tem esse ditado, né? É um leão por dia, e é 6 das vezes. Às vezes Daniel é dormir na cova com eles, às vezes entrar na fornalha, mas dia após dia, o Senhor fala ao nosso coração, não desiste, não acabou, não é esse o lugar onde você vai ficar, não é aí onde vai terminar, é dia após dia o Senhor falando, eu acredito em você, Daniel, eu acredito naquilo que você carrega, eu acredito naquilo que eu depositei no seu coração, eu acredito naquilo que eu falei sobre a sua família, é dia após dia o Espírito nos motivando, nos andando. Por quê? Porque os dias são maus, porque os dias são difíceis, porque vivemos em um lugar de dificuldade, onde aqueles que um dia são amigos, no outro são inimigos, porque um dia aqueles que nos querem o bem, nos querem o mal, porque somos abandonados, traídos, mentidos, e a gente precisa dessa força motriz dentro de nós, empurrando, quase que a gente sem força nas pernas, igual eu estou, quase que carregando, empurrando, o Espírito falando, eu estou contigo, dia após dia. É isso que Paulo revela nesse trecho, no verso 16. Apesar de por fora parecer quebrado, apesar de por fora parecer que o seu casamento acabou, de que tudo está acabado, existe esperança, e essa esperança é Cristo, é Ele, é sobre Ele. Aleluia, o seu nome é Santo Jesus. E Paulo continua no verso 17. Aleluia, estou falando rápido para a gente acabar no horário, tá, gente? Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aqui é isso aqui que eu falei. Nenhuma dor será desperdiçada, nenhuma dor, nenhum trauma, nenhuma lágrima que cai dos nossos olhos será desprezada, será desperdiçada. Tudo será para a glória do Senhor, produzindo o quê? Uma glória. O que a palavra de Deus fala? Produzindo uma glória para nós, uma glória eterna que pesa mais do que tudo isso. Há algo mais valioso do que a dor que você se agarra. Há algo mais valioso do que as feridas que você fica lambendo. Move para outro lugar, entre em outro ambiente, começa a olhar a falta de dinheiro, começa a olhar o desespero e fala, não, calma, o meu coração, porque se eu estivesse só, tinha razão, eu tinha que ficar assim mesmo, mas eu conheço um Jesus que venceu a morte, eu conheço um Jesus que quando Lázaro ficou morto, ele falou, saia para fora. Eu conheço um Jesus que quando Pedro afundou, ele tirou para fora. Eu conheço Jesus e Jesus mora em mim, então eu tenho expectativa de que toda essa dor, de que toda ferida, de que todo trauma, de que tudo aquilo que eu posso estar
está passando servirá para progressão, aumento, crescimento, será para ressignificar tudo isso que eu estou vivendo para algo maior, uma glória eterna, que tem um peso muito maior do que o meu choro, tem um peso muito maior do que eu estou vivendo. Eu creio por isso que 2024 será impactante, transformador, será um ambiente de crescimento absurdo, um ano cheio da presença de Deus, porque eu conheço a história de a maioria de vocês, e é uma história doída, sofrida. Tem razão em sofrer, tem razão em chorar. Não despreze a humanidade do qual o Senhor colocou em vós. Não despreze a sua fragilidade, porque quando a gente entende que somos fracos, Ele tem liberdade para agir. Quando a gente enxerga a nossa própria incapacidade de perdoar aquele que nos abusou, enganou, a gente fala: Jesus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Porque quando o Senhor estava caminhando naquela cruz, aqueles que te traíram, aqueles que te humilharam, aqueles que te prenderam, aqueles que te feriram, quando o Senhor estava lá em cima, o Senhor falou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se eu não consigo, você consegue, Jesus. E se você mora em mim, produz isso. Produz essa glória, produz isso, faz essa dor não se comparar à glória do qual o Senhor tem separado para mim. Mostra, Jesus, que o meu passado terá algo sobrenatural para a vida de outras pessoas, para que eu possa falar do teu amor com autoridade, para que eu possa falar do seu amor, da revelação da tua glória com verdade, não com palavras que a gente fica sonhando, poéticas, mas falar: eu conheço Jesus, porque eu estava perdido e Ele me achou, e a dor que havia em mim produziu vida, e se você quiser beber desse rio, ele flui, ele está aqui, então beba e coma do pão do Senhor. Então eu creio que dia após dia, e toda essa dor vai valer a pena. Vai ser um tempo que pode parecer loucura, isso que eu vou falar, pode parecer, e o Evangelho é loucura mesmo. Se você não ficou meio louco, você ainda não está muito fundo no Evangelho. Se você não começa a olhar para o vazio e falar: Pai, está vazio esse copo aqui, mas enche d'água que eu quero beber, que eu estou com sede. Não sinto nada, estou morno. Eu estou falando coisas espirituais, tá? Aqueles que são espirituais estão entendendo. Eu estou frio, então enche esse copo, Jesus, deixa eu beber, deixa eu fluir no seu rio. Jesus, eu não estou vendo, Pai, eu não estou vendo a solução da minha empresa, eu não estou vendo a solução do meu emprego, eu não estou vendo, mas eu creio. Se você não é meio louco assim, mas é produzir uma loucura, de você olhar o seu maior trauma, eu sou órfão. Se você pode falar: não é meu caso, mas você pode falar: eu sou órfão, mas isso não se compara à glória que eu tenho em Deus. É olhar com uma rasgada assim, ó, livre disso, falar: essa dor, essa humilhação, esse abandono que eu tive, que me travou até agora, que não me faz viver coisas novas, esse relacionamento que me quebrou, eu não consigo confiar em outras pessoas, esse pai que eu tive, que era alcoólatra, que batia na minha mãe, isso servirá para a glória de Deus. Vai valer a pena olhar por isso e falar: vale a pena, porque produziu uma glória maior do que nós, porque o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Jesus Cristo de Nazaré. É sobre o amor de Deus, é sobre a redenção do Pai e a reconciliação dos seus filhos adotivos pelo sangue de Jesus com esse mestre. Louvado é o nome de Jesus, santo é o nome de Jesus. Paulo está falando isso, meus irmãos. Ele até diminui a gente um pouquinho, a gente até se sente humilhado, fala: caramba, Paulão, olha o que eu passei, meu irmão. Você vai falar que é leve e momentânea a minha dor? Como você tem coragem? Aí Paulo te fala assim: vai lá ver o que eu sofri. Quantas prisões, quantos enganos, quantas traições, quantas chicotadas. Veja como foi a minha morte. Por falar do amor de Cristo, morri preso, escrevendo cartas a Timóteo, porque apenas o meu crime foi amar a Deus e falar do seu amor. Às vezes a gente quer que a nossa dor seja maior que o mundo. Você já sentou com alguém que a única coisa que ele faz é falar do passado triste dele? Se você é essa pessoa, eu vou te falar: todo mundo te acha chato, tá? Eu não estou zoando. Que o Espírito fale com você. Mas se você senta com alguém, a única coisa que você faz: estou sem dinheiro, estou gordo, me traíram, a pessoa te acha chato. Não é legal estar com você. Se liberta disso. Em nome de Jesus. Amém, né? Às vezes na risada Deus faz algumas coisas, cura algumas coisas, né? Mas é isso, é olhar para esse aspecto negativo do qual você teve e falar: isso produziu uma glória eterna em mim. E ele não termina. Eu estou correndo, hein, gente?
verso 18. Enquanto vocês abrem aí, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Diz assim, aqui é um negócio, aqui é tremendo. Essa revelação de Paulo, aquilo que ele traz para nós nesse verso 18 é algo sobrenatural, é o remédio que a gente precisa. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está falando assim, chegou o tempo de você viver e olhar através da fé. O mesmo Paulo que fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Paulo está falando, deixa de enxergar e viver pelo natural e começa a enxergar e viver pelo sobrenatural. Começa a enxergar chão onde não tem, começa a enxergar vida onde tem morte, começa a enxergar perdão onde tem traição, tem dor, começa a enxergar esperança por aqueles que você um dia está orando e desistiu de orar pela conversão da sua família. Eu orei, olha, não que minha mãe hoje ela viva o evangelho profundo do Senhor, mas eu orei pela minha família uns 13 anos seguidos, jejuei uns 5 anos seguidos, até que um dia eu batizei minha mãe aqui. Essa foi a glória maior que eu podia ter, ver a minha mãe num processo de conversão, de conhecer Jesus, ver meu pai que estava morto, meus irmãos. Meu pai, ele estava morto, ele estava, como que fala? Como induzido. Um pastor chegar para ele num como induzido, quem é médico sabe o que eu estou falando, isso é loucura. Falar, seu Bruno, o senhor está me ouvindo? O homem se mexer, fazer sinal. Se o senhor quiser aceitar Jesus, faz isso, isso e isso. O homem morto, mexeu as mãos, as lágrimas correram. E no fim de sua vida, entregar o seu coração para Jesus, e quando eu chegar na glória do nosso Deus eterno, encontrar com meu Pai, isso é sobrenatural. Não desista da sua família, não desista da sua parentela, não desista dos seus amigos, não desista. Comece a olhar para eles como um campo missionário. Comece a olhar para eles e falar, eu tenho pão que você tem fome. Comece a ter essa certeza, falar, a violência do qual você coloca, eu dou a minha cara, eu entrego o meu corpo em favor de Deus, mas eu ouça aquilo que o Espírito, e comece a olhar com uma certeza de que você carrega algo que revoluciona, algo que muda, transforma. Você carrega a presença de Jesus por onde anda. Onde tem fome, passa a ser saciado. Onde tem sede, bebe da água da fonte. Onde tem dúvida, encontra a certeza. Aonde não tem para onde ir, onde está perdido, onde está quebrado, encontra-se Jesus. Paulo está falando, olha com os olhos sobrenaturais, porque as coisas desse mundo são transitórias, elas passam. O sofrimento que temos aqui, ele é passageiro. Paulo está falando muito mais daquilo que nós conseguimos perceber. Paulo está falando da eternidade. Paulo está falando daquilo que nos é revelado em Apocalipse, que Deus fará nova todas as coisas e com Ele teremos a nossa morada, alfa e ômega, começo e fim. Apocalipse capítulo 13, se não me engano, você abre lá, você vai ver o que está separado para nós, qual é o nosso destino, para onde vamos, onde encontraremos o nosso grande rei e mestre e passaremos a adorá-lo, para olhar para essas coisas e falar, vale a pena passar por isso, porque encontrarei o meu noivo, encontrarei Jesus e com Ele morarei a eternidade, adorando o seu santo nome. Paulo está falando, deixa de olhar para essas marcas, para suas dores, e volta os teus olhos ao Senhor. Volta os teus olhos no monte de onde vem o teu socorro. Olha para o Senhor, olha para o Deus de todas as coisas, para o Senhor de todas as coisas, para o grande rei. Volta os teus olhos para aquilo que não é natural, porque se olharmos para o natural, 2024 está planejado uma crise financeira terrível. Eu vou então perder dinheiro. Olha para Jesus. Talvez você está olhando para 2024 como um ano terrível, e às vezes Deus está te falando, esse é um ano extraordinário, esse é um ano abençoado. Chega de lançar palavras má, chega de murmurar, começa a lançar, profetizar vida, começa a entender que as coisas sobrenaturais se movem por isso. Aleluia. Paulo nos mostra como ressignificar a nossa dor para algo maior que nós mesmos, para a glória do Pai. Paulo está falando mais ou menos daquilo que Jesus expressou aqui nessa terra. Paulo está falando mais ou menos daquilo que Jesus mostrou-nos em João capítulo 12. Eu vou ler o texto todo, mas eu vou me atentar somente aos primeiros versos. Você em casa, se você tiver dúvida alguma coisa, leia o texto, porque aqui dá uma outra pregação. Esse texto aqui, ele dá uma outra mensagem tão poderosa. Mas João capítulo 12, verso 24, diz assim, você em casa lê até o 28, eu vou ler só o 24, tá? Senão não vai dar tempo.
Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando aqui? Ele estava falando a respeito da cruz. Se você não sabe, esse é o maior sinal de transformador em bênção. Essa é a maior ressignificação, esse é o ápice, esse é o limite daquilo que tudo pode existir. É o santo se tornando impuro pelos nossos pecados e trazendo a redenção de nós, nos fazendo filhos. Essa é a maior ressignificação de dor, daquele que no Getsemane suou sangue por agonia daquilo que ia passar. Falar, o grão precisa morrer, porque se ele não morrer, ele fica só, mas se ele morre, produz fruto. A sua dor, ela pode ser um grão sozinho, ou ela pode ser uma semente lançada para que ela morra nesse solo e ela produza fruto para que outras pessoas possam comer. Foi assim na cruz, foi assim com Jesus, e assim é conosco. Você escolhe qual caminho tomar hoje. Você escolhe para que lado ir, para a direita ou para a esquerda. Está diante de você. O caminho você escolhe, continuar vivendo a mesma coisa que você vivia, ou colocar em prática o evangelho de Jesus. Olhar para a sua dor, falar, essa semente eu lanço num solo e creio que ela frutificará. Eu creio que a minha história de abandono, de tristeza, de trauma, de abuso, de mentiras, de traição, de pobreza, de engano, será uma semente para que pessoas possam conhecer Jesus. Porque, meus irmãos, é tudo sobre Ele. Novamente eu digo, não é para que a gente ganhe carro, que Deus dê carros, dê casas, dê bênçãos, porque Ele gosta, Ele ama fazer isso. Mas a verdade, meu irmão, que o evangelho é sobre Jesus, é sobre um pai que está longe dos filhos e faz tudo para encontrar-nos. É sobre um pai que entregou o seu filho por amor a nós, para que essa dor, para que essa semente pudesse produzir frutos. Não para a gente ficar aqui gritando e cantando, mas que a gente saia nesse mundo falando do amor de Jesus onde nós estivermos, levando o seu reino, a tua paz, levando a presença de Jesus onde estivermos, para que em nós tenha vida de verdade, para que a gente possa, se você nunca viveu, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só a vida ligados na verdadeira videira, só a vida em Jesus. Se você se sente perdido, distante, quebrado, machucado, é Jesus. Santo, 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 santo. Eu te convido essa noite a escolher o caminho do qual você vai tomar, de entrar num ambiente de vulnerabilidade e falar, Pai, eis a minha dor, transforma em um fruto. Lança, lança, lança toda decepção com a igreja, toda decepção com pastores, toda decepção com pai, com mãe, com irmãos, toda decepção consigo mesmo, lança, joga nesse solo. Santo, 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 santo. Te convido a ficar de olho fechado e perceber a presença de Deus, daquilo que Ele está fazendo. Porque em Cristo temos liberdade, a verdadeira liberdade. E antes daquilo que eu possa fazer como uma oração da mensagem dessa noite, algo que eu preciso perguntar, de olhos fechados, para você não envergonhar e não ficar constrangido. Se no meio de nós há alguém que ouviu essa mensagem e quer se relacionar com Jesus, quer caminhar com Jesus, ergue a sua mão comigo aqui, sem ter vergonha. Se alguém precisa, há mais alguém? Peço que o irmão abrace esse irmão que está aqui de mão levantada. Nós vamos fazer uma oração e você que se aproximar a ele, ore com ele. Não constranja, não fica constrangido. A atenção aqui é para Jesus, a honra é dele, a glória é de Jesus.
Senhor Deus, nós oramos em comunidade, como irmãos, falando, Pai, que cremos em Jesus. Tu és a fonte de nossa vida, que ainda que distantes possamos ter caminhado, ainda que o nosso coração possa ter encontrado medo, ainda que nós possamos com os nossos pés caminhado para longe de você, hoje reatamos o laço que temos em Ti. A aliança um dia feita permanece pura e dizemos, Tu continuas sendo o nosso Deus. Jogamos, Pai, todo pecado, toda amargura, toda corrente aos Teus pés, para que haja libertação. Nós oramos, Deus Todo-Poderoso, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida e possamos contigo estar no dia da grande salvação, no dia do qual a noiva encontrar o noivo. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão distantes do Senhor e aqueles que começaram a sua caminhada hoje, que eles encontrem no Senhor a resposta de suas vidas, o abraço que necessitam, o cuidado do qual eles precisam, Jesus. Eu oro abençoando a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Mas eu também oro, Pai, nesse mesmo espírito, por todo o coração que está traumatizado, vulnerável, machucado, que aqueles que, Pai, como diz a Tua palavra, o meu alimento dia e noite são as minhas lágrimas, aqueles que estão fragilizados por uma temporada de dor, de tristeza ou talvez até de enfermidade, aqueles que estão diante de um problema impossível, eu oro, Jesus, para que como Paulo, Pai, nos ensina, Pai, como acabamos de ler, nós possamos voltar os nossos olhos às coisas sobrenaturais, não aquilo que é passageiro, que o nosso coração possa ter em nós, dia após dia, produzindo uma glória, dia após dia sendo transformados. Pai, cuida de todo o coração que foi machucado, quebrado, rasgado, toda, Pai, intimidade que foi abusada. Eu oro em nome do Senhor Jesus, através do poder que o nome de Jesus tem, haja paz. Eu oro por cura da alma. Eu oro por cura da alma, Jesus. Liberta o Teu povo dos remédios para dormir. Liberta do síndrome do pânico, da ansiedade, da depressão, do vício, da murmuração. Jesus, eu não preciso aqui fazer um show, gritar. Precisamos só do Teu Espírito Santo, Pai, porque o Seu nome é sobre todo nome, Jesus. E eu declaro uma temporada abençoada, uma temporada poderosa nas Tuas mãos. Eu oro, Jesus, para que os Teus filhos que ouviram esta mensagem não saiam daqui da mesma maneira, mas levem esta palavra de vida com eles, na sua casa, no seu lar, que essa mesma esperança que aqui foi dita não se perca pelo caminho, não seja levado pelo vento e nem pelo fogo, mas permaneça firme no coração de cada um deles. Eu oro, Senhor Jesus, que o Senhor guarde a família e a casa dos Teus filhos. Eu oro no nome santo de Jesus.